ficado combinado que a Joana iria começar e iria tomar conta desta reunião e, portanto, eu passo a palavra à Joana. Joana, faz favor. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Eu queria começar aqui por uma questão de organização da reunião. Eu vejo que temos vários convidados que não são portugueses. Eu ativei a possibilidade de tradução através das legendas. Não sei se isso será um grande impedimento para toda a gente. Uma das nossas convidadas são portuguesas, outra é uma colega argentina, que está neste momento em funções em Londres, e que fará a apresentação em inglês. Alessandra, vou devagar o suficiente? Está ok? No, yes, I am okay. I think that it is better for me to understand you in Portuguese because the translation is very bad. Ok. Então vamos tentar avançar assim. Se for totalmente impossível, Alessandra, nós podemos fazer um esforço e falamos todos em inglês. Não há problema. No, I can understand you perfectly. Not perfectly, but I can have the gist of the idea, so don't worry about me. Ótimo. Muito bem. Então, queria dar as boas-vindas a todos a este lançamento da revista Negócios Estrangeiros. Como sabem, a revista Negócios Estrangeiros é uma publicação semestral do Instituto Diplomático. Anualmente temos um tema ao qual dedicamos especial atenção. O ano passado, por exemplo, foi o tema dos oceanos na política externa portuguesa. Este ano são as mulheres na diplomacia. É um tema que achamos da maior atualidade também neste contexto, tendo em conta que no próximo ano, 2024, se vão cumprir os 50 anos sobre a Revolução do 25 de Abril. Essa revolução permitiu a entrada das mulheres na carreira diplomática portuguesa, coisa que não era permitida até então. Foi Mário Soares, um dos pais da Revolução e da democracia portuguesa, que ao assumir as funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros, logo em 1974, introduziu esta alteração legal logo em julho e pôs assim fim a uma discriminação que hoje em dia temos muita dificuldade em compreender. Logo em novembro do mesmo ano foi aberto o primeiro concurso e em agosto do ano seguinte tomaram posse as primeiras adidas de embaixada portuguesas. Para além da questão da paridade, que é algo que vamos abordar e que existe como tema nas várias carreiras diplomáticas dos vários países do mundo, não é uma questão exclusiva dos países europeus, se bem que há números que nos surpreendem. O ano passado convidámos a embaixadora das Filipinas, que nos disse que a paridade no Ministério dos Negócios Estrangeiros filipino era 50%, 50%. O que é surpreendente. Este é um tema de facto fascinante. Mas para além da questão da paridade, há uma questão também muito importante e que é a questão da política externa feminista. É algo que se vem falando, um tema cada vez mais presente. Algumas diplomacias adotaram mesmo uma política externa feminista. A primeira diplomacia a fazê-lo foi a Suécia, entretanto já abandonou, mas depois se seguiram outros como o Canadá ou a Alemanha. E isso é o quê? É tentar pensar se existe, e nós pensamos que existe, uma forma diferente das mulheres estarem na política externa. E recentemente o Instituto de Investigação para a Paz, também baseado na Suécia, concluiu que os acordos de paz que envolvem desde o início mulheres, desde o início incluindo à mesa das negociações, são acordos de paz mais duradouros. E esse é um elemento importante a ter em conta
quando pensamos neste tema e nas consequências que a falta de paridade na diplomacia podem ter para o mundo em que vivemos. A publicação deste número da revista Negócios Estrangeiros enquadra-se neste debate e procura contribuir para a definição de soluções a partir de um conhecimento mais profundo do problema em Portugal e a troca de experiências com outros contextos. E é com muito agrado que eu verifico que tivemos contribuições sobre este tema de vários países do mundo, da Argentina, da Espanha, da Bulgária, do Egito e do Peru. É inédito termos tantas contribuições de fora de Portugal e é algo com o qual eu penso que nos devemos todos congratular. Para esta conversa sobre mulheres na diplomacia, que lança este número da revista Negócios Estrangeiros, temos hoje presente quase a totalidade dos autores dos artigos e pedimos 3 autoras, 2 coautoras e uma autora, a Rosa Podgorny e a Marta Soares Alves, da Mudar, e a Alessandra Vigiano Marra, para fazerem uma pequena apresentação dos seus textos, caracterizando a situação atual em Portugal e na Argentina. Rosa Podgorny e Marta Soares Alves são autoras do artigo Quantas são? Onde estão? Uma análise da Mudar sobre a representação, a progressão e o exercício de funções dirigentes das diplomatas portuguesas. Ambas são diplomatas portuguesas e representam a rede informal de mulheres diplomatas portuguesas. Alessandra Vigiano Marra é coautora do artigo Being Latin American Diplomats, Rethinking Foreign Policy, e é diplomata da República da Argentina, colocada neste momento em Londres. Agradeço às 3 estarem presentes para fazerem esta apresentação da revista e dos vossos artigos. Por uma questão de cortesia, penso que podíamos passar a palavra à Alessandra para fazer a sua apresentação em primeiro lugar. Muito obrigada, Alessandra. Well, thank you so much, Joanna, and my colleagues from the Portuguese Foreign Service for this opportunity. For us, it's very important to share these ideas and these conversations because everything is very fluid. Nothing is completely agreed in these issues. I wanted to clarify that my co-author, which is Sabrina Cordero, is a friend and a colleague, and she was in the last 2 years in charge of our gender observatory in Argentina. So all the figures that I shared in the article were provided by her. And of course, all our reflections are together because we spend a lot of time talking about these issues. So she wasn't able to be today, but I would like to mention her because we did this together. It will be brief because I know that we are all working and I hope that everybody will be able to read the article. But basically, what we did was like a double operation. On one hand, we aim to undertake a feminist reading of international reality. And we use a concept that was developed by a feminist theorist called Nivedita Menon. And she compares the feminist perspective to that of the reveal function in Word, that you know that you, by a simple keystroke, you can see whatever is inside everything, what is behind the surface. So this is our first approaching, the idea of going before or going beyond the surface, what we see. And on the other hand,
our idea is to turn to gender not merely as a category of individual identity, and of course as well that, but also as a construction of meaning and significations. So in this case, as feminist diplomats, our aspiration is that to use this perspective to be integrated into our analysis of foreign policy, to see the structural conditions of the international order. Our first idea is that we have to be conscious, because we normally, and we still do, of course, advocate for parity and for the incorporation of more women into our structures, but that mere addition will not address the deep issues that we face. So in that sense, there are, for instance, many distractions that I'm sure that we share when we women join the diplomatic career. For instance, the idea of meritocracy. We are urged to excel and to forge successful careers through personal merit. This concept is so ingrained in our ministries that we are led to believe from the outset that any disparity is only a result of individual problems. If we are not promoted, or we don't get, I don't know, the important representations, we think that it is something that we did wrong. So this stance merely neglects the systemic barriers that we face. And the other thing is, we don't want to be a part of a feminist movement that promotes empowerment, like you can do it. We don't think that this is the way. Before going with our propositions, I will touch on the numbers and statistics briefly. The article has a lot of information that Sabrina provided, but in this case, I will merely touch upon them because it is not the most important thing that we want to say, but it's a way of illustrating the situation. I'm sure that it is the same in Portugal and everywhere. So we have 1,004 diplomats, and of those, 352 are women. So in total, we are the 35%. Of course, this percentage in itself is below parity, but diminishes the higher we go. So the higher, the fewer. For instance, another telling number is Argentina has 151 official missions, including embassies, consulates, delegation, etc. And as per the beginning of this year, only 39 are led by women. So it is 44%. And of course, this percentage does not encompass the most significant representations in terms of bilateral relationships, etc., with some exceptions, of course. Broadly speaking, in the initial ranks, there is a trend toward improvement, but parity remains unachieved at the consular level. That level, crucially, is the one in which we women, spend more time in caregiving roles. So it's very telling. In the top 3 ranks,
which is a first and second minister and ambassador, parity has never been attained. It's interesting that since we created the network of female diplomats in 2020, it's called the REDA, we produced a manifesto, and this collective work created more awareness, and we get some achievements from that point. It's a very young network, but it has its achievements so far. As per the beginning of the year, out of 17 senior positions, chancellor, secretaries, and undersecretaries, only 6 were held by women, so 35%. And regarding the 95 directorates, we say direcciones, national, general, and simple, 32 were led by women, 35%. And probably you know, but maybe I don't know, but historically we have 2 women only that have served as Minister of Foreign Affairs in a combined period between the 2 of them of 3 years. So as you can see, these figures, I think that reflect a situation of exclusion. These figures are very descriptive, but they are not the cause of exclusion. We think they are the effect of a situation of exclusion. They don't explain the reasons, and they don't explain the assumptions behind them. What we can see is that these statistics are frozen in time because they haven't improved with the pass of time, and perpetuate a reality of the institution that reflects also an organization of the world. I mean, it's not only the Ministry of Foreign Affairs of Argentina, of Portugal, the world is organized in this way. So, but what happens specifically with us? Institutionally, we progress more slowly, so we do not participate so much in missions. Because of that, we forge a less solid career. We arrive less prepared. We try to adjust always. We are always trying to emulate the ideal model that the ministry set forth. And we ask for more women on the qualifying board. I don't know how to say that I don't know if it is the correct expression as the Junta Calificadora, but these female ambassadors, they are shaped also, their subjectivities are also shaped by that constant effort to resemble men. So they use those meritocratic arguments to exclude also many times, of course, not all the women, not all the men. So the idea that the institutions are neutral have been proved not to be very productive. So our first idea is to recognize that the entrenched social difference within institutions tend to replicate and tend to multiply internationally. So what we propose is to use this gaze, this feminist perspective, to see not only our ministry, but the structures in which we work. So if our identity as individuals, as diplomats, as individuals, is shaped by this idea of being the other in contrast to what is deemed acceptable,
we consider that we risk extending that same dialectic idea to the others in the international system. So otherness can be expressed in many forms. We know all of them: prejudices, stigmatization, marginalization, discrimination, and constructing negative stereotypes. So from the global south to which we belong, and inside the global south, because it is not a problem of north and global, north and south. At the interior of the south, it happens the same as it happens at the interior of the north. There are a lot of hierarchies that they are very entrenched and that they push to influence global decisions in a way that divide the world between one and the others in a very androcentric perspective. So what we reflect with Sabrina is, why follow a hegemonic model in our own policies if diversity is our strength? And how can we build a world with less hierarchies in general terms? How can we challenge some relations of domination? And how can we reflect in the diversity of experiences and ideas and identities? So going back to the beginning, what we propose is first a critical reading of the power dynamics in which we are living, and think, what do these dynamics reinforce, or what do they amplify, what do they disregard, what behaviors do they reward? And from these reflections, we advocate for a transformative change in the way in which ministries are conducted. But secondly, in the realm of foreign policy, we think that it is possible and it's not naive to affirm that the prevailing androcentric vision that honors only one perspective is possible to dismantle. We firmly believe that. So basically, we consider that it is imperative not to fight only for a seat in the decision-making table, but why we want that seat, why or what could we do with that seat in the decision-making table, and what kind of table we would like to construct. So how can we devise a distinctive foreign policy and affirm a new position on the global stage? This could sound a little bit theoretical, but it is not. From Latin America, there are many instances that bear witness to struggles and initiatives that have challenged the dominant paradigm. I've been myself director of South-South cooperation many years, and I can share from my own experience that this is a different way to work, a collaborative effort, a process of listening, shared design of projects. An effort, of course, is an effort. We are speaking of the international structure. We must not be naive, but the idea of trying not to impose to others exists and is possible. The other example, there are many, we included many of them in our paper, but I have written recently an article about the Argentine-Brazilian Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials,
which was a very interesting model of relational autonomy in diplomacy, in which Argentina and Brazil managed to have together a perspective, a shared perspective from the 80s until today, and to resist some hierarchies that are very entrenched in the TNP, the Treaty for the Non-Proliferation in Nuclear Issues. This is a very good example, I think, of a feminist foreign policy, of a real possibility of feminist foreign policy. And well, basically what we propose is to go beyond the number and to use the number, of course, but to try to go beyond it and to look from a gender perspective to the powers of the structural systemic relations of power. That's all, basically. Thank you so much. Thank you so much, Alessandra. And it was so interesting to hear you speak about it. It's not the numbers that count when we speak about parity. It's really what the consequences are when we reach parity, how it can change the world. So really, really interesting. And I'm sure that you will find extremely interesting to listen to Rosa and Marta, because they will give you some numbers also as well, and you will see that we are very similar, Portugal and Argentina, and I think perhaps a bit all around the world. So, passo a palavra desde já a Rosa. Obrigada. Thank you, Alessandra. It was very, very interesting listening to you. I look forward to reading your article and the others from the review, but I will switch now to Portuguese. I hope you will understand, and all the other guests who are not Portuguese. Portanto, bom dia a todos. Antes de mais, queria, de facto, começar por transmitir ao Instituto Diplomático, na pessoa da doutora Joana Gaspar e também do seu presidente, o embaixador Freitas Ferraz, nossos grandes agradecimentos, e isto por 3 razões. A primeira é, de facto, pelo Instituto Diplomático ter decidido dedicar uma edição da revista às mulheres na diplomacia, porque se por um lado, hoje em dia é óbvio que as mulheres têm um lugar na diplomacia a desempenhar, têm um contributo fundamental a dar à diplomacia e à política externa, até como acabámos de ouvir pela Alessandra, por outro é também ainda evidente que na maior parte dos países, incluindo Portugal e ouvimos agora a Argentina, esse lugar ainda não está totalmente preenchido e esse contributo ainda não é totalmente aceito, ou se calhar não pelo menos não na mesma medida que o dos homens. E é por causa dessa ainda generalizada subrepresentação das mulheres diplomatas e da sua falta de visibilidade, que é muito importante dar-lhes destaque, dar-lhes mais voz por todos os meios possíveis, incluindo pela revista, e por isso muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Em segundo lugar, queria agradecer muito o convite que nos foi endereçado a Mudar, Mulheres Diplomatas em Rede, que hoje a Marta Soares Alves e eu representamos para contribuir com o artigo. Tornou-se de imediato uma evidência que isto era uma oportunidade incontornável para caracterizar a participação das mulheres na diplomacia portuguesa ao longo dos últimos 50 anos, tendo até em conta os 50 anos que celebramos do próximo ano, mas também tendo em conta que esta análise não foi feita ainda na sua globalidade e era importante, portanto, termos esta oportunidade até para cristalizar esta caracterização na literatura e na história diplomáticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pronto, e em terceiro lugar, por nos ter dado também a oportunidade de apresentar hoje de viva voz este artigo e as conclusões a que chegamos. Por isso, muito obrigada por tudo. Eu vou começar por apresentar brevemente a Mudar, para quem ainda não a conhece, que é uma nossa rede de mulheres diplomatas criada apenas em janeiro deste ano, e seguidamente a Marta e eu apresentaremos a análise que realizamos com o apoio de uma apresentação PowerPoint que vai desfilar entretanto. Portanto, sobre a rede,
A Mudar nasceu ainda há menos tempo que a Rede Argentina, foi em janeiro deste ano, 2023, com o objetivo de pôr o foco nas mulheres diplomatas portuguesas. Conta com praticamente todas as mulheres diplomatas no ativo, mas não só, portanto, que entraram na carreira desde depois do 25 de Abril, e não são assim tantas, diga-se de passagem, e precisamente esse é que é um dos grandes problemas. Esse foco pretende trazer da sombra e iluminar a situação das mulheres na carreira diplomática portuguesa. Portanto, quem são, quantas são, onde estão, como trabalham, com que desafios se deparam. E um início de resposta a algumas destas perguntas já vinha sendo incluído nos últimos anos em documentos oficiais do Ministério, mas sempre de forma pouco detalhada e pouco conclusiva. E, portanto, uma das primeiras coisas que a Mudar se propôs fazer desde janeiro deste ano foi trabalhar dados, informação bruta, de forma muito exaustiva e muito aprofundada. E este trabalho minucioso, que aliás está detalhado na primeira parte do nosso artigo, sob o título Considerações Metodológicas, foi transformado em estatísticas, em percentagens, em gráficos, em mapas, que ao longo deste ano fomos divulgando através do nosso site, que também já temos um site, das nossas redes sociais, que também são muito ativas, que expusemos na conferência que organizámos por ocasião do Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia, e agora também neste artigo, no qual nos propusemos responder às seguintes perguntas. Portanto, qual é a evolução da representação das mulheres na carreira diplomática desde 1975? Qual o ritmo de progressão das mulheres na carreira e qual o seu grau de participação nas funções dirigentes e de chefia no MNE? E, na verdade, a nossa ideia é que, contra factos, não há argumentos. E, portanto, se as nossas conclusões apontarem efetivamente para a existência de uma subrepresentação das mulheres na diplomacia portuguesa e para a persistência de desigualdades entre mulheres e homens, e por outro, se o Ministério é de facto sério quando se compromete com a igualdade entre as mulheres e os homens, que vale sempre a pena recordar, constitui um direito fundamental consagrado no direito internacional, na Constituição da República Portuguesa, é um princípio e um objetivo assumidos da política portuguesa, tanto interna como externa, e portanto, como eu dizia, se o Ministério é sério, e nós sabemos que é, deverá então, face a estas conclusões, adotar uma perspectiva de género, uma política de recursos humanos que inclua uma perspectiva de género, com medidas concretas, com medidas eficazes, desde o acesso à carreira até à progressão aos mais altos níveis desta. E o objetivo final é, no fundo, que o Ministério se torne um local de trabalho mais justo, mais igualitário e mais representativo da nossa sociedade. E, portanto, passando agora ao estudo propriamente dito. É importante referir que ele abarca apenas o período desde agosto de 75, quando teve lugar o primeiro concurso, depois de terem sido apagadas aquelas 3 palavrinhas a cor-de-rosa, que dizia que o concurso era aberto apenas a candidatos de sexo masculino. Essas 3 pequenas palavras mudaram tudo para as mulheres e, portanto, abarca esse período desde agosto de 75 até à data de 20 de julho deste ano, sensivelmente 48 anos. Ou seja, apenas está contemplado, e era o natural, o universo de homens e de mulheres que entraram na carreira a partir dessa altura. E a primeira constatação, portanto, é que desde 1975 entraram na carreira 650 diplomatas. 453 foram homens e apenas 197 mulheres. Uma proporção de 70% para os homens, 30% de mulheres, e isto, portanto, significa que por cada mulher que entrou na carreira, entraram 2,3 homens. Neste gráfico constam todos os concursos, foram 25 concursos de acesso à carreira diplomática que tiveram lugar desde 75. E aqui verificamos várias coisas. Portanto, em 25 concursos, em 22 desses 25 concursos entraram mais homens do que mulheres. Em apenas em 91, entraram tantas mulheres como homens. Em apenas 2, em 96 e 2005, entraram mais mulheres do que homens.
Seguidamente, verifica-se ali no centro do gráfico um período entre os anos 90 e o início dos anos 2000, em que algo estava a correr bem, porque de facto vemos ali que as disparidades entre homens e mulheres estavam a diminuir e de facto, nesse período, a carreira diplomática esteve bastante perto de alcançar uma certa igualdade de género na entrada, com uma média de 38% de mulheres que entraram nesse período. Mas olhando agora mais à direita do gráfico, que são os tempos mais recentes e que são aqueles que nos preocupam verdadeiramente, verificamos uma queda brutal do número de mulheres a entrar na carreira diplomática portuguesa. Nestes últimos 10 anos, chegámos ao cúmulo de, em 2013, ter entrado apenas uma mulher e 19 homens, e no concurso seguinte, em 2015, apenas 3 mulheres e 22 homens. Ou seja, que nestes últimos 10 anos entraram 113 homens e apenas 39 mulheres, o que faz cerca de 25% das novas diplomatas. E se virmos bem o gráfico, verificamos que esta proporção de mulheres a entrar na carreira diplomática nos últimos 10 anos é muito parecida com a proporção de mulheres que entraram na carreira diplomática nos 10 primeiros anos que o concurso foi aberto a mulheres. Portanto, há 50 anos atrás, quando a carreira ainda era exclusivamente percepcionada, se calhar, como masculina e era uma total novidade para as mulheres. E, portanto, quando muitas vezes a resposta muito frequente às questões de igualdade de género é que as coisas estão a melhorar e, naturalmente, as coisas vão evoluir, não é assim. Aqui temos um exemplo muito claro de que a regressão é muito possível. E, efetivamente, na diplomacia portuguesa, neste aspecto em particular, é o que se tem passado. Eu agora vou deixar a palavra à Marta, que vai apresentar os resultados extraídos sobre a progressão das mulheres na carreira diplomática portuguesa neste mesmo período e também o exercício de funções dirigentes. Obrigada, Rosa. Então, eu imagino que muitos de nós conheçamos a estrutura da carreira diplomática portuguesa, mas convém explicar para quem não percebe que os diplomatas entram como adidos de embaixada, permanecem 2 anos numa espécie de regime probatório e, após a sua confirmação, são promovidos a secretários de embaixada. São estas 2 primeiras categorias que aparecem na base do gráfico que estamos a ver. Permanecem depois na categoria de secretários de embaixada necessariamente 9 anos, podendo, com 11 anos de carreira, aspirar à promoção a conselheiro, a terceira categoria a contar debaixo do gráfico que estamos a ver, e 3 anos após essa promoção a conselheiro, podem aspirar a chegar a ministros plenipotenciários. A categoria de ministro plenipotenciário é aquela que, na carreira portuguesa, dá acesso às chefias de missão diplomática, isto é, aqueles que nós chamamos os nossos embaixadores em posto. A fotografia que estamos a ver, o gráfico que estamos a ver neste momento é uma fotografia da carreira diplomática em finais de 2022, conforme dados disponibilizados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E chegamos à conclusão de que as mulheres não atingem a paridade de género em qualquer das categorias. No total representam cerca de 1/3 dos diplomatas portugueses e as percentagens vão variando entre 20,4% na categoria de embaixador e 37,1% na categoria de conselheiro de embaixada. Mas partindo então deste 1/3 no global da carreira, conseguimos também evidenciar que mesmo face a este global, as mulheres continuam subrepresentadas em 3 categorias. Na categoria da de embaixada, pois como a Rosa acabou de explicar, o último concurso de acesso à carreira ainda teve muito poucas mulheres a acederem à carreira diplomática portuguesa. Na categoria de secretário de embaixada, sendo que são neste momento essencialmente os diplomatas que entraram nos concursos de 2010 e 2021, onde também observamos uma menor proporção de mulheres, e na categoria de embaixador, que poderá ser eventualmente fruto daquela menor entrada de mulheres nos primeiros anos em que as mulheres tiveram acesso à carreira, nos anos 80. Mas também, algo que nós ouvimos muitas vezes dos nossos colegas homens diplomatas, é que parece que há uma sobre-representação nas categorias de ministro plenipotenciário e de conselheiro de embaixada, ou seja, as mulheres até parecem estar a ser favorecidas face aos seus colegas homens no que diz respeito às primeiras 2 promoções. Daí
ser importante olhar para a imagem no seu global e repararmos que, se olharmos para os concursos entre 1990 e 2007, os concursos de muitos dos atuais conselheiros e ministros, vemos que era aquela altura que a Rosa referia em que quando quase se alcançou a paridade de género. Em média, os 38%, 40% que a Rosa referiu. Se conjugarmos que o bolo global da carreira, o total, tem agora cada vez mais homens que ainda não tiveram acesso à promoção, ou seja, os novos secretários desavidos de embaixada, e ainda com o facto de que, havendo mais embaixadores, significa que há menos homens na categoria de ministro do que são promovidos, esta sobre-representação parece não decorrer de um favorecimento, mas antes o que é natural se olharmos para a carreira há 20, 30 anos. E daí retiramos também uma conclusão curiosa, que é o problema do acesso, o problema na base, nos avisos de embaixada, significa que se nós não revertermos esta tendência, por muito que queiramos, daqui a 20 anos, não conseguiremos ter muitas mulheres em cargos de chefia como conselheiras, ou como ministras, ou como embaixadoras. Depois, outra questão que também foi importante perceber relativamente à progressão foi, tudo bem, as mulheres são menos do que os homens, mas vamos então ver se dentro desse bolo, desse global de mulheres, dessa globalidade de mulheres, elas estão a ser promovidas em ritmos semelhantes aos dos homens. Isto porque também ouvimos muitas vezes os nossos colegas homens dizer que é natural que haja menos mulheres a serem promovidas a conselheira, ou menos promovidas a ministro, porque também há menos secretários de embaixada, há menos conselheiras de embaixada. Ou seja, enquanto que os gráficos anteriores diziam respeito à proporção de mulheres e homens em cada categoria, estes aqui dizem respeito à proporção de cada categoria nos universos de mulheres e homens diplomatas, respectivamente a rosa e a verde claro. Para isso, damos apenas os dados das promoções até 2010, isto porque não fazia sentido estar a incluir num estudo sobre a progressão concursos, como que é o caso do concurso de 2013 para a frente, em que ainda não houve candidatos à categoria de conselheiro de embaixada, ou seja, estas pessoas ainda não podem aceder à categoria de conselheiro. Começamos assim com um universo de 158 secretários de embaixada nestas condições e 389 secretários de embaixada. Ou seja, das 158 mulheres que chegaram à categoria de secretária de embaixada, 78% chegam a conselheiras versus cerca de 84% dos homens. Das que chegam às conselheiras, menos de metade, 44%, chegam a ministras, enquanto que 52% dos conselheiros chegaram a ministros. Se olharmos então para as 158 mulheres iniciais, para as 158 secretários de embaixada, chegamos à conclusão que um terço chega à categoria de ministra, enquanto que mais de 40% dos homens chegam a ministros. E por fim, olhando para a categoria de embaixadora, chegamos à conclusão que as mulheres que chegam a ministras, apenas um terço, menos de um terço aliás, chega à embaixadora, enquanto que nos seus colegas homens, ligeiramente mais de um terço chega à embaixadora. E isto significa que das 158 iniciais, 9,5 já chegou a embaixadora, enquanto que 15,6 chegaram a embaixadores. Isto leva-nos a concluir que as mulheres têm sido sistematicamente promovidas em proporções inferiores aos seus colegas homens em todas as categorias. Outra questão que quisemos analisar foi também o tempo de progressão das mulheres, se haveria alguma disparidade entre o tempo em que uma mulher demora a ser promovida e o seu colega homem. Em média, as mulheres entram ligeiramente mais novas que os homens, com 27,9 anos de idade, quase 28. Aos 43 anos e poucos meses, ainda ligeiramente mais novas que os seus colegas homens, são promovidas a conselheiro, mas já demoraram mais tempo desde a entrada do que os seus colegas a chegarem à categoria de conselheiro. 15,8 no caso das mulheres, 15,1 no caso dos homens. Quando chegamos à promoção a ministro plenipotenciário, inverte-se o que constatamos na entrada na promoção a conselheiro. As mulheres agora chegam mais velhas à categoria de ministro do que os seus colegas homens, em média 7 meses.
e voltam novamente a demorar mais tempo, quer desde que entraram na carreira, mais de 1 ano e meio, quer desde a última promoção, mais de meio ano. E, por fim, chegam a embaixadoras 3 anos mais velhas do que os seus colegas homens. A diferença de tempo desde que entraram na carreira também aumenta para quase 2 anos e quase 1 ano no que diz respeito à última promoção. Constatamos assim que, em média, as mulheres são promovidas, demoram mais tempo, são promovidas mais velhas às categorias de ministro e de embaixador. Sendo que, por chegarem mais velhas à categoria de embaixador, ficam necessariamente nessa categoria menos tempo, uma vez que decorre da idade da reforma, que é igual para ambos. Se tivermos em conta que muitas vezes alguns dos postos com mais relevo na carreira diplomática acabam a ser ocupados por aqueles diplomatas que chegam à categoria de embaixador, 3 anos de diferença na idade é o suficiente para menos uma cotação adicional como chefe de missão imposto. E era exatamente a questão das FIAs de missão e das funções dirigentes que queríamos também ver qual é que é a participação das mulheres. As mulheres representavam no final de 2022 cerca de 37% dos diplomatas de serviços internos e 43% dos diplomatas de funções dirigentes. Mas muitas vezes a história das mulheres na carreira diplomática portuguesa ainda tem sido feita com base apenas nas pioneiras. Estamos a ver agora no PowerPoint as datas de tomada de posse da primeira secretária-geral do MNE, da primeira diretora-geral de Política Externa, da primeira inspetora-geral diplomática e consular, da primeira diretora-geral de Assuntos Europeus, e vale a pena realçar que estas foram as primeiras, mas também foram as únicas mulheres a chefiar as principais estruturas da orgânica do MNE. Nunca tivemos uma diretora-geral de Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e tivemos apenas uma chefe do protocolo de Estado. No que diz respeito aos serviços externos, esta era a fotografia da rede externa portuguesa a março de 2023. Vemos uma maior preponderância das mulheres na África subsaariana, no continente asiático e no norte e leste da Europa. Não aparecem nas imagens, mas as mulheres nesta altura também assumiam a representação permanente em Nova Iorque junto da ONU, a representação em Paris junto da Unesco, assim como junto da CPLP em Lisboa e os consulados gerais no Rio de Janeiro e em Nova Iorque, que estão equiparados à chefia de missão. Fizemos também um levantamento histórico, ou seja, em março de 2023, menos de 1/3, 24,7% das chefias de missão no estrangeiro eram asseguradas por mulheres. Fizemos também um levantamento histórico dos postos que já foram chefiados por mulheres diplomatas, desde a primeira embaixadora portuguesa, e chegamos à conclusão de que, da atual rede, quase metade dos postos, 46%, nunca foram assumidos por uma mulher diplomata. E importa saber quais são estes 43%. Nisto incluímos que nunca tivemos uma embaixadora portuguesa junto de um país do G7, sendo que Portugal tem embaixadas em todos os G7. Só tivemos embaixadoras portuguesas em 4 do G20, na República da Coreia, na Indonésia, na Rússia e na Turquia. Dos Estados-membros da CPLP, nunca tivemos embaixadoras em Angola ou no Brasil, que são 2 das 3 maiores economias da CPLP em conjunto com Portugal. E em apenas um dos P5, na Rússia, é que tivemos já uma embaixadora portuguesa. Nunca tivemos em Paris, em Madrid, em Washington, nem em Londres. E também importa realçar que a primeira embaixadora em Moscou apenas tomou posse em 2021. Nunca tivemos uma representante permanente em Bruxelas, junto da União Europeia, mas já tivemos por 4 vezes representantes permanentes adjuntas. E só em 2022 é que tivemos pela primeira vez uma representante permanente junto às Nações Unidas em Nova Iorque. Obrigada, Marta. Vou só concluir, e penso que, na verdade, a conclusão é muito clara. Com este estudo, conseguimos, de facto, demonstrar que a subrepresentação das mulheres diplomatas reflete-se em todas as etapas da carreira portuguesa, logo na entrada, na sua evolução, ao longo das possibilidades de promoção
e de colocação em posto. E, portanto, regressando à minha introdução, é de facto fundamental que o Ministério assuma este compromisso de igualdade entre homens e mulheres e adote esta perspectiva de género na gestão da carreira diplomática. E a Mudar está disponível para colaborar e contribuir para esta gestão de recursos humanos no MNE, que inclui esta perspectiva de género. Nós sabemos que isto é o início do trabalho e há muitas outras questões que devem ser exploradas, como eu dizia no início, o porquê, o como, quais são as dificuldades, qual é a estrutura, o que é que dentro da estrutura impede ou faz com que estas promoções sejam mais lentas, mas é um início de um trabalho que queremos desenvolver com o Ministério, com os nossos colegas homens, com a sociedade civil, porque de facto é fundamental termos um Ministério dos Negócios Estrangeiros também que alcance e que promova esta igualdade de género nas suas estruturas. E muito obrigada, vamos ficar por aqui, obrigada pela vossa atenção. Muitíssimo obrigada, Rosa e Marta. De facto, é como vocês disseram no início, contra factos não há argumentos. E fica perfeitamente claro o ponto do vosso artigo e do levantamento estatístico muito impressionante que vocês levaram a cabo para realizar este artigo. Era para voltar um bocadinho à questão dos porquê, não é? A Alessandra no início dizia: parece que nos fazem sentir que tudo é baseado no mérito, mas depois, na verdade, há outras barreiras que surgem pelo caminho e nós ficamos a sentir que se calhar somos nós que não temos mérito suficiente. Não sei, é uma questão que eu lanço à audiência e temos agora alguns minutos para um período de perguntas e respostas. Alessandra, I don't know if you could follow everything. But I'm opening the floor to the debate. Oh, I ask, so yes? happy because I am understanding Portuguese now. So Wow! no, it's perfect. Ok, então eu peço a quem quiser fazer alguma pergunta à Alessandra que o faça em inglês. As perguntas podem ser feitas através do sistema de levantar a mão ou através do chat. E vejo que já temos aqui uma inscrição. É a nossa colega espanhola, Aranza Azul. Go ahead. Good morning, everybody, and thank you. I am the director of the Gender Equality Unit at the Foreign Ministry. I depend directly from the Undersecretary. And I really want to thank my Portuguese colleagues for granting me the opportunity to write. It's an honor and a pleasure to write for your 6-monthly publication devoted this time to women in diplomacy. I want to be brief. So just to say, first of all, that I do think we share similar profiles, challenges. The diagnosis that I see in Argentina, in Portugal, in Spain are somewhat, similar. I mean, Spain, to cut it short, women entered the diplomatic career late in Spain because we had a dictatorship until 1975, and the women could enter the diplomatic career since 1964. Let me say that even until the 90s, or in the 90s of last century, that is when I entered the diplomatic career, women were only 12% of the whole diplomatic career of somewhat between 900 and 1,000 diplomats. Nowadays, we are 30%, and chiefs of mission are 25%. But what I want to say is that promoting gender equality in diplomacy is not something that it's going to happen spontaneously. It is true that social and cultural change are a natural evolution that has attracted more women to all areas or many areas in the labor market, and that includes international relations and diplomacy. But first thing is, we all need to be proactive.
and to develop strategies, plans. Of course, we have a diagnosis so that we know what is the reality from which we depart. In our case, this government has put in place a strategy, and on this strategy, a 3-year plan. We're now applying the Gender Equality Plan 2022 to 2025. And that includes, to cut it short, 6 specific areas that have been identified where we have to work. One is to attract more women to the diplomatic career by, going to universities, by doing advocacy and outreach. And this has proven effective because for the last 2 years, and for the first time ever in Spanish history, more women joined the diplomatic service than men. We offer training courses, capacity building on gender equality issues to promote a cultural change, a change in perceptions. We believe that that is also important. And we do, for instance, now in November, we have a 2-day course in the diplomatic school that embodies feminist foreign policy and gender equality policy in diplomacy. And this is not a compulsory course because it has only a certain number, limited number of pupils, but we will repeat it, and you get credits if you follow this course that may help when you apply for a position. So I also want to stress also the importance of doing training courses, promote a little bit of a cultural change on gender equality issues. Because you can, eliminate stereotypes, also overcome. We observe that there's a lot of, preoccupation, distancing, sometimes a feeling of, being spared in our male colleagues right now. We do not want them to think we get positions because we're women. That is not how it should be. We're not an incapable minority. We are just as capable. So we also need to work on stereotypes and really prove that teams made up by men and women actually do perform better. That there are a lot of empiric studies that prove that, and there's a lot of margin to do it without touching on any, merit and capacity issue that might damage, legitimate rights of other persons, other colleagues or so. So formation training courses are important. Then also the ministry is doing an effort to promote women to key and leadership positions. We have not reached parity. In the foreign service here in Madrid, women make up 38% of the high-ranking leading positions. Parity would be a minimum of 40%. And we do realize that there's, a gap for the positions that we call Deputy Director General, because that really coincides with the age, let's say between 35 and near 50 or 45, where women are more devoted and have to do a bigger effort to reconcile and to balance personal and professional life. Whereas we have the 2 undersecretaries that are women, 2 undersecretaries that are men, and almost as many general directors, women as men. But if you go to the next level, which is essential because you need to be Deputy Director General before you become a Chief of Mission, there the number of women really shrinks because of these issues of balancing personal and professional life. I would say we've been successful in some of the measures I have mentioned, but we face a very big challenge precisely in providing tools for our foreign service members to balance personal and professional life. We observe that in the younger generations, not only women, but also men, tend to go alone to many posts
not to say hardship posts, but also many other posts. And that hints that we're heading to very dysfunctional families in the Foreign Service. So what we think is more urgent is to identify tools, measures, options that always, and I always stress that, based on merit and capacity, provide opportunities to avoid family separation. You know, to provide a good service for employment opportunities for partners, to use remote work wherever possible, to consider and give preference to the partner of a civil servant in equal conditions of a third partner, not to establish privileges, but to open doors to opportunities that will avoid having dysfunctional Foreign Service in this century. I think this is the highest challenge, or the biggest challenge that we're currently facing, because also statistics even now show that as much as 68% of women between 32, 33, and 50 would give priority to going together with their family in order to accept a post. So this is what I wanted to share with you, just two ideas that it is important to have a strategy, a plan, measures to follow on their application, to check on their success and failure, and to stress also the fact that balancing professional and personal life, as we are subject to forced mobility, is becoming a growing challenge for the Spanish Foreign Service altogether, and stressing that we are on the way, but there's still a lot of homework that we need to do. And this is how we are working. You see, it's very concrete. It's very specific. Like how many boards are composed by, you know, balanced teams? Those that are not composed by balanced teams, why is that so? How can we mend that? You know, these policies, being aware of gender equality also when you are responsible of appointments, but not as a privilege, not as, you know, not respecting merit and capacity, but also considering gender as a factor that adds to a better performance of teams. So thank you so much. I hope. Thank you. I'm looking forward to reading all the articles, and yeah, this is where we are. Thank you. Thank you so much for sharing all of your knowledge with us and the results of the policy that you already implemented. That's very important for all the others that are still in the previous phase. Muito obrigada. Eu vejo que tenho aqui 2 inscrições, mas vejo que temos a assistir alguns dos outros autores do nosso artigo, e vejo aqui mesmo à minha frente, não sei por coincidência, o Pedro Coceiro, que tem um artigo, é coautor de um artigo Feminismo e Diplomacia, do legado histórico à visão contemporânea da participação da mulher na carreira diplomática em Portugal. Eu não sei se o que ouviu até agora das nossas oradoras motivou algum comentário à luz do artigo que escreveu e se quer intervir neste momento. Tem que ligar o som. Estamos com alguma dificuldade. Se me permite, não sei se me ouve. Benilde, sim, eu não tinha aqui. Então, como é coautora do artigo com o Pedro Coceiro, se quiser avançar. Eu julgo que o Pedro estará com alguma dificuldade. Acho que já estou aqui, mas vou deixar falar a Benilde. Ok, Benilde, continua, obrigado. Desculpa, eu não consigo ligar a minha câmara por algum motivo.
mas tenho estado a ouvir atentamente e creio que o meu colega Pedro estava com algumas dificuldades, mas se quiseres intervir, Pedro, tudo bem por mim. Estão-me a ouvir agora, presumo. Sim. Não, Benilde, podes continuar. Está bem. Pronto, eu gostava muito de ligar a câmara para que me vissem, mas não consigo entender qual é que é aqui o procedimento, porque eu tenho a câmara ligada, mas aparentemente não apareço. Portanto, creio que deve ser aqui alguma questão com as definições. Eu diria que das intervenções que eu ouvi, gostava de acrescentar 2 aspectos, talvez um que já tenha sido falado pela colega Alessandra, mas gostava de falar aqui num aspecto que tem que ver com esta abordagem que a colega espanhola fez, da necessidade de se adotar uma estratégia, um plano de ação, medidas concretas. E para isso recuava aqui um bocadinho, falando também sobre 2 aspectos do artigo de que sou coautora com o Pedro Coceiro. Um deles que tem que ver com as instituições e com os valores patriarcais associados às estruturas institucionais. Por mais políticas de igualdade de género que existam, se as instituições ainda são dominadas por uma visão de patriarcado, não é possível caminhar num sentido mais rápido da paridade. Acredito que seja possível lá chegar, mas acredito que as barreiras e obstáculos institucionais serão muito mais difíceis. Serão muito mais difíceis porque as instituições obedecem a estruturas burocráticas, de procedimentos administrativos, de práticas diárias, que tornam complicada a plena participação da mulher, a meu ver, em qualquer um dos cargos da carreira diplomática. Desde logo, se pensarmos, por exemplo, no segundo aspecto, que é o contributo que eu também gostaria de deixar, que tem que ver com as questões do cuidado, que é uma função tipicamente e ainda muito associada à mulher e ao papel que ela desempenha na sociedade e da qual a mulher na carreira diplomata não escapa. Portanto, parece-me que ao nível das estratégias, da adoção de medidas concretas, será crucial pensarmos também no aspecto das políticas de recursos humanos que são colocadas em prática, no acesso à carreira, mas também durante o desempenho das funções que a mulher na carreira diplomática tem que assumir. E sabemos que quanto mais alto é o cargo na carreira diplomática, maiores são as exigências. Além também, lembrei-me agora de um terceiro aspecto que eu também gostaria de partilhar e que tem que ver com a segregação da carreira diplomática, em que há tendencialmente a prática de associar as mulheres a uma determinada categoria de funções, deixando-as mais abaixo na ocupação de cargos segregados, e havendo aqui um conjunto de barreiras e de obstáculos que as impedem de ascender na posição vertical, dos cargos verticais. Portanto, eu penso que, concluindo, seria importante pensar nestes 3 aspectos, para se definir a tal política de ação estratégica que melhore o progresso e que promova, no fundo, uma maior paridade da mulher na carreira diplomática. Seria importante considerar a questão institucional e a questão do cuidado, que são ainda aspectos muito obstaculizantes no progresso da mulher na carreira diplomática. Obrigada pela atenção e desculpem mais uma vez por não conseguir ligar a câmara. Nada, muito obrigada. Eu vou lançar aqui o repto também à Anunciatella, que escreveu um artigo muito engraçado sobre a Dona Maria Pia de Saboia nas relações entre Portugal e Itália, porque é um exemplo antigo de uma mulher que, não sendo diplomata de carreira, teve um efeito
na política externa portuguesa. Não sei, Tela, não sei se me está a ouvir, mas como é que isto seria visto nos tempos da Dona Maria Pia de Saboia? Sim, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu estive a ouvir as vossas intervenções, muito interessantes também, porque eu trabalho muito com a Embaixada Italiana em Portugal e, portanto, tudo aquilo que foi dito foi extremamente interessante. Claro que o meu artigo é um artigo que está bastante fora, porque nessa altura não havia diplomatas femininos. Eu escrevi bastante sobre embaixadores, sobre cônsules, mas só homens. Portanto, quando me foi dirigido o convite, estive a pensar e tive que realizar um trabalho diferente. Para além do período histórico meu, é um período diverso, não é contemporâneo, portanto, estas situações não existiam. As mulheres estavam fora desse contexto. E, portanto, lembrei-me de uma mulher que podia, como eu trabalho muito sobre as relações Itália-Portugal, também do ponto de vista da economia, da cultura e da diplomacia, porque havia muitos diplomatas que vinham nos momentos mais críticos, digamos assim, com mudanças ou guerras, ou mudanças de dinastias, de reis, vinham para Portugal para tentar fazer com que as relações entre os países se mantivessem na melhor maneira possível. Tanto mais que a Itália era dividida, não se podia falar de Itália, porque a Itália estava dividida em muitos estados, portanto, havia um embaixador genovese, um embaixador florentinos, milaneses, dos vários reinos, ducados, principados. E em Portugal não havia embaixadas, havia só em Espanha. E, portanto, com a construção da Igreja de Loreto, que parecendo ser apenas um lugar de culto, não era, porque a Igreja de Loreto foi construída por homens da nação italiana, homens de negócio da nação italiana. Quando foram mercadores que precisavam de ter um ponto onde pudessem também falar dos próprios negócios e das relações com os seus governos. Isso também é interessante porque a União da Itália, que houve na altura em que a nossa rainha veio para cá, a União de Itália aconteceu fora da Itália, porque aqui, já em 1518, falava-se de homens de negócio da nação italiana. Portanto, a primeira vez que eu encontro nos documentos do arquivo a nação italiana, e não a comunidade florentina, a comunidade genovesa, a comunidade trasentina. Isto seria um estudo bastante interessante para levar para frente. A rainha Dona Maria Pia teve este problema. Ela vinha do estado de Sabaudo e quando veio para Portugal, teve contatos que nunca foram estudados com a comunidade italiana e com a Igreja do Loreto, que recolhia todos os italianos que mantinham uma unidade fora do país deles, que estava dividido, que ainda estava dividido, que estava a ser unido. E, portanto, era nesse sentido que achei que era uma mulher, uma rainha, que mantinha as ligações diplomáticas com o Estado dela, não é? Mas também com todos os italianos cá em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, é um artigo muito interessante que eu convido todos a ler. E agora devolvi a palavra às nossas oradoras para um último comentário antes de encerrarmos a sessão. Alessandra, would you like to say something regarding the comments? Thank you, Joanna. Yeah, I wanted to say some little things. Regarding my colleagues, Rosa and Marta, I am thrilled at the similarities we share. There are some differences. We grew up in the last years, so in that sense, maybe we can imagine that we are better. We can share afterwards, we can share information if you want to compare, but there are so many similarities. The thing that Marta mentioned about the pioneer women, we call that excepcionalismo. I mean, the exceptional women. We don't want to be exceptional. I mean, we need to be the normality. So I value that observation a lot. And regarding the colleague from Spain, we also have plans, and we have our network of diplomatic females, and we have some institutional plans coming from the Ministry of Foreign Affairs. But anyway, we need to be vigilant because those plans are very easy to forget and very easy to leave behind. And so we, as members of the diplomatic corps, we need to not to trust so much those plans. I mean, they need to be in place, but they need to be pushed every day because they tend to be forgotten. And the other thing, because there is another colleague that mentioned that the institutional barriers that are always in place, and also we, as a political position in Argentina, we are very vocal regarding the care given issues that affect women, but in the real thing in the ministry, we are not so much careful. So, you know, we need to be observant, I think. And I am very much interested in researching the horizontal segregation that the other colleague mentioned, because I feel, I'm not sure, but I feel that we are segregated in some fields like the consular field, and also when we speak of parity, we women tend to repeat some embassies. There are some embassies that seems to be allocated for women, but they are not the most important for the bilateral relationship. But so we need to always look for the nuance and why and how are we doing our task that is never ending. Thank you so much. Thank you, Alessandra. Exactly. Some embassies apparently have the feminine attraction factor. Rosa, não sei se queres também comentar alguma coisa para encerrarmos, Iana. Sim, muito obrigada. Quero de facto dizer que é muito enriquecedor ouvir das experiências e do trabalho que outras carreiras diplomáticas e redes dedicadas à questão das mulheres na diplomacia já fizeram, e de facto temos muito a aprender ainda, e é fascinante como a pessoa entra dentro destes temas e isto desdobra-se em várias dimensões diferentes e todas com informação muito valiosa para precisamente termos um diagnóstico, não só a fotografia, mas depois também o diagnóstico desta fotografia e perceber que soluções efetivamente podem ser trazidas para melhorar aqui a questão da igualdade. Queria talvez só fazer um comentário relativamente à questão do papel das mulheres, do cuidado
que é atribuído, esse papel que é atribuído às mulheres. Na Mudar já fizemos efetivamente já apresentámos propostas muito concretas ao nosso secretário-geral, à hierarquia do Ministério e também ao Departamento-Geral de Administração, focado em questões de conciliação. E é óbvio que há questões que são das mulheres, as mulheres são da questão da maternidade como tal, mas também quisemos pôr o foco em propostas que são de parentalidade, porque efetivamente o cuidado, é verdade, tradicionalmente ainda é muito associado às mulheres e as mulheres assumem muito esse papel, mas há cada vez mais homens que o assumem, que o querem assumir, e o próprio Ministério também nessa perspectiva deve abarcar também essa realidade. Não é só dar mais condições às mulheres para poderem desenvolver esse papel, é dar essas condições a todos para poderem desenvolver esse papel também. Portanto, enfim, nós, como perceberam, estamos ainda no início do nosso trabalho, ainda queremos fazer planos de ação, ainda queremos fazer estratégias e acompanhá-las de muito perto, efetivamente, para podermos, como espero, como a Alessandra estava a dizer, já tiveram bons resultados desde a criação da rede argentina, a rede espanhola também, e, portanto, nós também, em breve, termos também bons resultados a apontar. Obrigada. Tenho a certeza que vai ser muito, muito em breve. Marta, umas últimas palavras? Faço minhas as palavras da Rosa. É exatamente isto. De facto, foi inspirador ouvirmos, quer da parte das nossas colegas argentinas, quer da parte da colega espanhola, que os problemas que nós atravessamos são os mesmos. E é também, como disse a Rosa, agora o diagnóstico está feito e nós queremos efetivamente incorporar no diagnóstico dos fatores a questão da horizontalidade que a Alessandra falava. Nós estamos a tentar, na Mudar, também fazer um levantamento do tipo de postos, não só das chefias, mas também o tipo de postos que as diplomatas portuguesas habitualmente assumem ao longo da sua carreira, para tentar perceber se há efetivamente alguma disparidade face aos homens, o tempo que elas permanecem em posto, por causa também da questão quer do cuidado, da maternidade, e também algo que não é de descurar, o cuidado aos pais mais velhos, que é algo que é colocado muitas vezes em cima das filhas, se houver, no caso em que há filhos únicos, eventualmente será também nos homens, mas tendencialmente é a mulher que acaba por assumir essa função do cuidador do pai mais velho, o que também pode, não sabemos, estar a influenciar as escolhas que são levadas a cabo pelas nossas colegas quando chegam às chefias de missão ou mesmo quando chegam às chefias dos consulados gerais. Por isso, sim, apenas para dizer que estamos muito empenhadas em fazer esse estudo, em fazer o diagnóstico e depois passar, como disse a Benilde, penso eu, passar à ação, passar às propostas e não confiarmos apenas nos planos que nos são apresentados e que não sabemos qual é que é o acompanhamento que acaba a ser-lhes dado. Obrigada. Obrigada, Marta. Agradeço muito a todas as oradoras. Thank you so much, Alessandra, for being with us. Foi uma sessão extremamente interessante e que chamou a atenção para estes muitos problemas. Claro que agora vos convido a ler os artigos da revista Negócios Estrangeiros. A revista está disponível no website do IDI, é uma revista meramente virtual, online. Está em formato para poder ser partilhada, não apenas lida, e de modo que convido-vos a partilharem e a lerem estes artigos e a continuarem um excelente trabalho nesta importante missão que é de aumentar a presença das mulheres nas relações internacionais e com isso, quem sabe também, melhorar o mundo em que vivemos. É esse o nosso objetivo. Obrigada a todos, uma boa tarde. Muito obrigada. Muchas gracias. Muito obrigada. Thank you so much, Alessandra. Bye-bye.